palavra para o nosso coração nesta manhã, porque a presença do Senhor é real. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estar num lugar como esse, chamado casa de oração, com pessoas assim, isso é bom. Um lugar que a gente, como eu costumo dizer lá na igreja, que a gente chega vazio e sai cheio, né? Talvez é a correria da semana, como foi dito aqui, é difícil para alguns, mas quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente é recarregado. A gente é como o nosso celular, né? Se ele não tiver carregado, não tem como usar. Então a nossa vida é desse jeito, que a gente venha ser recarregado pelo Senhor, porque cada vez mais a gente vai poder e querer entrar na casa de Deus. Porque quantos nos dias de hoje essa geração não querem mais isso aqui? Isso aqui hoje é balela, é historinha, é conto de carochinha. Mas a Bíblia diz que eu e você é bem-aventurado por estar na casa do Pai. Então que a gente possa entender, como eu disse ontem naquele congresso, o que a gente veio fazer num lugar como esse. Aleluia. Eleve seu pensamento ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nessa hora te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui queremos apresentar o nosso pastor Alessandro agora, a qual vai trazer a mensagem do Senhor para nós, que ele venha dizer e ser usado pelo Senhor da forma que o Senhor quiser, para que ele fale conosco. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos deixa atento para ouvir a sua palavra, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. De pé, como estamos, vamos ler a palavra do Senhor. Amém. Mateus, capítulo de número 6, do verso 5 ao verso de número 13, ok? Mateus capítulo 5, do verso 6 ao verso de número 13. Glória a Deus. Eu vou ler e os irmãos me acompanham. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amados, os irmãos podem sentar. Peço aos irmãos que só inclinem a cabeça por um minuto para me fazer uma oração. Amém? Pai, primeiramente, Senhor, quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Eu poderia, Pai, passar dias, semanas, meses, anos. Eu poderia, Pai, passar a minha vida inteira agradecendo a Ti. Não paga, Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor. Agora, Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, a Tua santíssima e gloriosa palavra. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Cativa, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e entendermos a Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Para que possamos, Senhor, a cada dia Te servir melhor
como teu servo, porque nós somos indignos, Senhor. Mas o Senhor, Pai, é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, tão longânimo, tão benigno, que não olha para nossas transgressões. O teu amor está sobre nós, a tua misericórdia está sobre nós. Então te peço, Pai, nesta manhã, cativa a nossa mente e nos conforma à imagem do teu Filho amado Jesus. Assim, Pai, eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amados, primeiramente eu quero agradecer a cada um dos irmãos, a igreja do pastor Francisco, sendo representada aqui pela nossa irmã missionária Ana Lúcia e pelo nosso irmão Maius, né? Manda paz ali para o nosso pastor, meu pastor, né? Manda um abraço para ele. Ele só pastoreia uma igreja fora, mas ele ainda continua sendo meu pastor, viu? Amém? Manda um abraço para ele, vocês são sempre bem-vindos aqui. Amados, orar. O que é orar? O que é orar? O que é oração? O que significa essa palavra orar? Oração. Nós estamos numa consagração. Eu costumo dizer que a consagração é mais do que orar. Existem 3 situações, 3 pontos interessantes de nós falarmos aqui. A oração, você pode orar em todo tempo. Você pode orar na igreja, você pode orar em casa, você pode orar no trabalho, você pode orar na rua. Oração é algo que ninguém tira de você. Você pode orar na empresa. Talvez você não possa orar em palavras, mas Paulo diz que nós devemos orar em todo tempo. Então orar em espírito. Então orar, não importa o horário, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite ou se é de madrugada. O importante é orar. A consagração é mais do que orar, ela vem com a oração. A consagração, além da oração, você precisa tirar um momento. É mais ou menos assim, eu vou me esvaziar de mim mesmo para simplesmente estar com Deus. Eu vou desligar tudo que está ao meu redor, para estar a sós com Deus, que é acompanhado do jejum. Então a consagração é um particular, não é só orar em espírito. Você tirou um momento para Deus, então não tem momento para ninguém nessa hora, nem para a esposa, nem para os filhos, nem para os pais, nem para os amigos, mas é um momento a sós com Deus. É um particular que você tirou, né, para estar a sós com Deus. E é bom termos esse relacionamento. Jesus fazia muito isso. Se você pegar João capítulo 18, você vai ver que Jesus tinha um jardim, um local a qual Jesus orava. E os discípulos conheciam esse lugar, principalmente Judas. Ia constantemente com Jesus para esse lugar, orar, estar a sós com Deus. E Jesus também tinha o seu particular. Nem todo momento ele estava com os apóstolos, nem todo momento ele estava com os discípulos, mas tinha momento que Jesus estava a sós em oração. Então é necessário orar. E o que significa orar ou oração? Significa pedir, suplicar, prece, pedido dirigido a Deus. Ou seja, falar com Deus, conversar com o Senhor, dialogar com Deus. Deus Ele tem ouvidos, Ele ouve, Ele escuta a oração, né, da igreja, do seu povo. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. É uma das principais formas que temos de desenvolver intimidade com Deus. 2 coisas a igreja nunca pode deixar de fazer. E ela anda nessas 2 coisas, nesses 2 percursos. Qual é? A oração e a palavra. A oração e a palavra é a base da igreja. É a estrutura da igreja. Por que a oração e a palavra é a estrutura? Porque a oração é onde você dialoga com Deus.
é onde você fala com Deus, é onde você conversa com Deus, é onde você se expressa para Deus. E por que a palavra? Porque a palavra é o próprio Senhor, a própria rocha, é o alicerce, é a base da igreja, é a palavra de Deus. Jesus disse que o homem prudente, ele firma, ele alicerça a sua casa na rocha. Vem o vento, vem a tempestade, e essa casa não cai, porque ela está firmada na rocha, e a rocha é a palavra, e a palavra é Cristo. João diz no seu livro, a qual João escreveu, né, sendo inspirado pelo Senhor, porque Deus é o autor, dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. A palavra verbo quer dizer a palavra. Então não podemos de maneira nenhuma desprezar a palavra, porque quando desprezamos a palavra, estamos desprezando a Cristo, que é a própria palavra. Então a igreja jamais, de maneira nenhuma, pode andar sem essas duas coisas: palavra de Deus e a oração. Glória a Deus. Ok. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 é um ensinamento, é uma continuação de um sermão a qual se iniciou no capítulo 5. Jesus começa a dar os seus primeiros sermões. Do capítulo 4, quando ele sai da tentação, a qual ele foi tentado não por Deus, porque Deus não tenta ninguém, ele é o próprio Deus, mas o adversário que está ao nosso derredor, 24 horas por dia, foi então tentar Jesus. Mas depois que Jesus venceu a tentação, venceu os pratos, venceu as artimanhas do adversário, que ali é o diabo, e nós temos mais do que um adversário, tá, irmãos? Nós não temos só o diabo e seus adeptos como adversário, nós temos outros inimigos, nós temos o mundo, o sistema, que são nossos inimigos. E o pior desses dois, dos dois, que é o diabo e o mundo, é contra a nossa natureza pecaminosa, é contra nós mesmos, é o nosso pior adversário, porque nós temos a natureza caída, somos depravados e somos totalmente dependentes do Senhor, porque a nossa natureza pende a fazer o mal. Querendo ou não, cada um de nós temos algo aqui herdado por Adão e Eva, que no Éden caiu, e por conta disso nós aderimos a essa natureza pecaminosa, somos pecadores. Mas a diferença das pessoas lá fora é que somos pecadores remidos, somos justificados em Cristo, porque Cristo que justifica a sua igreja. Como ele fez isso? Na cruz do Calvário, quando ele derramou seu sangue carmesim, o seu sangue puro, ali então ele purificou a sua igreja, ele santificou a sua igreja, ele limpou a sua igreja. Não deixamos de ser pecador, porque ainda precisamos ser transformados por corpo imortal, por corpo incorruptível. Mas diferente do mundo, somos pecadores remidos, somos pecadores justificados. O justo viverá pela fé. Nós pecamos, mas não queremos pecar, é por causa da nossa natureza. Nós erramos, não querendo errar, é por causa da nossa natureza. Mas o Senhor vem e nos limpa, nos purifica, nos transforma para a glória dele. É por isso que João vai escrever: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, você tem um advogado que é fiel para perdoar o vosso pecado. Louvado seja Deus. Então Cristo inicia o seu sermão. Aqui é um ensinamento, e esse ensinamento eu vou só me atender à parte do verso 5, quando ele diz: quando orares, entra no seu aposento, no seu quarto, e ora a Deus em secreto, que em secreto o Senhor, o seu Pai, vai te ouvir. Nós precisamos entender esse texto, porque se a gente não compreender, a gente vai entender de uma forma errada, que nós só devemos orar na nossa casa,
que nós só devemos orar no nosso quarto. Não! Jesus está dizendo que nós devemos orar constantemente, mas a oração ela tem que ser sincera, a oração ela tem que ser verdadeira. Você não está falando com fluido, você não está falando com os ventos, você está se dirigindo a um Deus todo-poderoso, que tem olho e vê, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala. Ou seja, você está falando com Deus que criou todas as coisas, você está falando com Deus que fez você, você está conversando com o Senhor. Então você não está conversando com pessoas comuns, com autoridade comum, com líderes comuns. Você não está conversando com o juiz, você não está conversando com o presidente da república, você não está conversando com o representante do nosso estado, do governo, seja qual ele for. Você não está conversando com o teu pai, você não está conversando com você está conversando com Deus. Você está conversando com o Senhor, e Ele mede a intenção da minha e da sua oração. Louvado seja Deus. Então a ideia do texto é: quando vocês for orar, fecha a porta do seu aposento. Aposento aqui fala de intimidade, é algo íntimo entre um casal, e é isso que Cristo quer com a sua igreja, e é isso que Cristo quer com vocês, jovens. Relacionamento, intimidade, comunhão, é isso que Cristo quer. Porém, além das palavras como oração e orar, essa atividade entre Deus e as pessoas é descrita como, além da palavra orar e oração, é descrita como invocar a Deus. Salmo 17, verso 6 diz: eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Além da palavra orar, além da palavra oração, nós temos a palavra invocar a Deus. Outra palavra que você se encontra na Bíblia também é invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, verso 26 diz: e a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Além da palavra invocar o nome do Senhor, nós temos a palavra clamar ao Senhor. Salmo 3, verso 4 diz: com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Ou seja, com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Além dessa palavra clamar ao Senhor, nós também encontramos a palavra levantar a alma ao Senhor. Ou seja, levantar a alma ao Senhor. Salmo 25, verso 1 diz: a ti, Senhor, levanto a minha alma. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha o que diz Isaías. Além da palavra levantar a alma ao Senhor, nós temos a palavra buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Isaías 55, verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha o tanto de palavras diferentes que fala a respeito de uma única coisa, mas com uma intensidade, com uma entrega tremenda. Aleluia. Tremenda, profunda, íntima. Louvado seja Deus. Temos a palavra chegar com confiança ao trono da graça. Olha só, chegar com confiança ao trono da graça é orar. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 16: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, chegar com confiança, com entrega
total, confiança, seja qual for a sua necessidade, Ele já sabe, mas fala com Ele, dialoga com Ele, expõe para Ele. Então chegar com confiança no trono. Que trono? É o Senhor, o trono da graça, o trono da misericórdia, o trono do Senhor. Chegai-vos a Deus. E outra palavra é aproximar-se de Deus. A última, aproximar-se de Deus é a oração. Hebreus capítulo 10, verso 22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Oh, glória seja dada ao Senhor. Espero que vocês estejam me entendendo. Ou seja, invocar a Deus, invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor, levantar a alma ao Senhor, buscar ao Senhor, chegar com confiança ao trono da graça e aproximar-se de Deus. E é isso que Deus quer: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Se aproxima do Todo-Poderoso. Olha o que Deus diz em Gênesis capítulo de número 5. Eu achei Enoque, e Enoque andava com Deus. Tem pouca coisa de Enoque, mas quando Deus relata sobre ele, Deus diz, o texto diz: e Enoque viveu tantos anos, mas andou com Deus todos os seus anos. Ou seja, era um homem que andava com Deus a tal ponto de Deus ter tirado ele da terra com vida. Ah, se essa graça chegasse até nós, já pensou, jovem? Já pensou? O Senhor te arrebatar com vida para viver com Deus, como aconteceu com Elias também? Que graça maravilhosa! Se há um pouquinho que estamos aqui, tem momento que a gente sente aquela presença tão gostosa, aquele calor tão maravilhoso em nossas vidas, e a gente se sente perto do céu. Imagine esses homens, a comunhão que eles tinham com Deus, a entrega que eles tinham com Deus, a renúncia que eles fizeram para viver para Deus, as coisas que eles deixaram para viver para Deus. E é por isso que Deus disse: aleluia, se aproxima de mim. Quando for orar, fecha a porta da sua intimidade e ora a Deus em secreto, que em secreto o Senhor vai te ouvir. Não pode ser mecânico, não pode ser monótono, não pode ser dessa forma. Tenha reverência. Tenha reverência. Eu acredito que, como pai e mãe que somos, a gente vai ver os nossos filhos chegar até nós, e aí nós não queremos que o filho já chega pedindo. Não, primeiro: pai, tudo bem? Mãe, como é que você está? Só pedir, só procura o pai e a mãe para pedir. Nós não queremos isso. Nós queremos que os nossos filhos tenham um relacionamento com os pais. É mesmo assim o Senhor. Mesmo assim o Senhor, Ele quer que você dialogue. Pastor, só posso orar quando eu estiver precisando? Só dizer uma coisa para você: todo dia nós precisamos de Deus. Todo dia. Então não posso dizer que não. Nós devemos orar todos os dias, porque todos os dias nós precisamos de Deus. Não tem um dia sequer que a gente não precise dele. Nós precisamos de Deus, dele todos os dias. 1 minuto, 1 milésimo de segundo longe de Deus é uma destruição total, porque o inimigo está ao nosso derredor, procurando uma brecha a quem possa tragar. Então não há tempo, não há horário. Ele está ali, 24 horas por dia. Eu não estou falando só de um inimigo, eu estou falando de 3. Então todos os dias nós precisamos de Deus. Não tem um dia sequer, não tem uma hora sequer, não tem um minuto sequer, não tem um segundo sequer que a gente não precise de Deus. Longe de Deus nós caímos, longe de Deus nós transgredimos a lei, longe de Deus nós somos uma presa fácil nas mãos dos inimigos. Então nós precisamos de Deus constantemente, todos os dias, até a volta do Senhor Jesus. Oh, glória seja dada a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha o verso 5 de Mateus capítulo 6. E quando orares, não seja como os hipócritas,
pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Isso não quer dizer que você não pode orar em público. Há irmãos que nos levam à oração. Isso não quer dizer que essa pessoa que ora alto, ele está sendo prepotente, ele está sendo soberbo, ele quer se aparecer. Pode acontecer que sim, mas às vezes a pessoa, ela nos ajuda a orar. Aquela pessoa, ela tem uma forma, uma maneira de orar. Então isso não quer dizer que você não pode orar alto. O que Jesus está querendo dizer, que eu não devo orar para me aparecer, para dizer que eu sou uma pessoa de oração. O que Jesus está querendo dizer é que eu não devo orar para me mostrar que eu sou de oração. É isso que ele está dizendo. Ele não está querendo dizer que você não pode orar na igreja, que você não pode orar nas praças. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eu não devo orar com oração de soberba, prepotência e orgulho. É como se eu fosse o cara da oração. É como se eu orasse melhor do que você. Não é isso. Ele quer uma oração verdadeira. E é por isso que ele está combatendo. O que adianta eu orar ao público e não orar em secreto? O que adianta eu falar com Deus ao público e não falar em secreto? Deus quer comunhão. Deus quer intimidade. Se eu tiver que orar ao público, para as pessoas me verem, uma oração sincera, eu faço isso em secreto também. Eu tenho que orar constantemente, verdadeiramente, porque o Senhor sabe como eu e você temos orado. Será que nós oramos porque alguém está nos mandando orar, ou porque eu tenho prazer de orar? Será que eu estou orando porque eu quero me promover, ou porque eu tenho prazer de orar? Será que eu estou orando porque eu quero me apresentar? Não, é porque eu tenho que ter prazer de orar. Olha o que o salmista disse no Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, bendito seja Deus, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluia, aleluia. É uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus. Jovem, você só vai vencer, vocês só vão permanecer, vocês só vão fugir de todo o pecado que tão de perto vos rodeia, se você estiver ligado em Cristo na oração. Porque Cristo é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador, nós somos o ramos. Ou seja, para termos vida, precisamos estar ligados. E só tem um lugar para ter vida, somente em Cristo. Não tem como ter vida em outro lugar, somente em Cristo, que é a videira verdadeira. Ele quer que você ore, Ele quer que você se aproxime dEle. Bendito seja Deus. Aleluia. Vamos lá, Salmos de número 4, verso 3 diz: sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Nós somos separados. Nós somos uma nação eleita, uma nação separada, um povo adquirido. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Ou seja, Deus habita em nós. Deus habita em você. Você percebeu o tamanho da grandeza que você carrega aí dentro de você? Você já percebeu quem você está carregando dentro de você? Deus, o Senhor, mora aí dentro. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós. Ou seja, o Espírito Santo, o Filho, é o mesmo Deus, entrelaçado, harmonizado. Bendito seja Deus que habita na igreja. A igreja, se nós não estivermos aqui, esse local virou um salão comum, uma casa comum. Deus não habita nas paredes. Deus só habita na igreja, no organismo vivo, que é eu e você. Não é quando tiver dois reunidos Ele vai estar presente. Não, Ele está presente com você. Ele anda com você, Ele trabalha com você, Ele faz
faz faculdade com você, Ele vai para a escola com você. Aonde você está, Ele está. O Espírito Santo habita com você, mora com você. Aleluia! E é por isso que, se o Espírito Santo habita em mim e você, Ele me deixa piedoso, perdoador, amoroso, longânimo, benigno, sempre pronto a fazer o bem, a pagar o mal com bem. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, verso 6. Glória a Jesus, aleluia. E verso 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É interessante eu ressaltar aqui, nós temos que andar em constante oração. Você vai trabalhar? Ore em pensamento. Talvez você não consiga orar no seu trabalho, ou ouvir um louvor, uma pregação, porque dependendo da empresa, você não consegue. Mas tem uma coisa que não pode tirar de você, é a oração. É orar em espírito, é você orar em pensamento. Tá pegando ônibus, vai falando com Deus. Tá trabalhando, vai falando com o Senhor em pensamento. Tá na faculdade, tá na escola, vai falando com o Senhor em pensamento. Por quê? Porque a paz de Deus virá sobre você, e Ele excede todo entendimento, e guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Cultiva a oração secreta. Cultiva a sua vida, amado irmão. Não só se apresente nos cultos ou nos convites. Não! Você é a noiva de Cristo. Ore constantemente, porque só assim você vai vencer os pratos, os deleites que vêm para nos derrubar. Cultive isso. Oh, glória a Jesus. É tão bom, né? Quando a gente gosta de conversar com uma pessoa que a gente ama, né? Uma namorada, talvez. Eu acho que todos os jovens, não. Se você não tem o seu pretendente ainda, espera que Deus vai preparar. Mas se você já tem, né? Não é bom? Não é bom? Quando a gente não vê a hora de a gente se encontrar com a nossa pessoa amada, dar um abraço nela, né? Você já tem saudade. Nem aguenta esperar chegar, já vai logo no celular. Como é que você tá? Como é que você tá? Não é assim, irmão? É assim, é verdade. Não tem um dia, se ficar, dependendo do caso, se demorar 1 hora, o que está acontecendo aí? A saudade bateu. Ou seja, com essa mesma entrega, com essa mesma intensidade, Deus também tem saudade de você. Deus quer que você viva com Ele constantemente em oração. Louvado seja Deus. Aleluia. Não busque a Deus só quando você está precisando. Não faça isso. Conversa com Ele. Quem gosta de ser bajulado aqui? Nós. Todo mundo gosta. Quem gosta de receber? Como é que é a palavra que vocês usam hoje? Presente. Como é que vocês falam essa palavra? Quando você recebe chocolate, é mímios, né? Aí as pessoas falam mímios, mímios, sei lá o nome. Quem não gosta disso? Quem não gosta de ser papaguicado, não é verdade? A gente não gosta, fala a verdade. A gente se sente bem. Ou não é? Quando a gente é procurado por alguém, quando alguém pergunta como que você está, faça isso com Deus. Faça isso com Deus. Coloca Deus em primeiro lugar da sua vida, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Baseie o seu relacionamento em Deus, a sua faculdade em Deus, o seu trabalho em Deus, a sua casa em Deus, quando você estiver na roda, os seus amigos em Deus, na sua família em Deus, que tudo Deus seja o centro da sua vida. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros
para que sareis, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus, glória a Deus. Quem conhece pessoas aqui? Ok. Essas pessoas, sendo crente, não necessita das nossas orações? Sim. Quem tem irmãos na igreja que você conhece? Todo mundo. Essa pessoa que você convive, ela se tornou uma família. É a nossa família. Aos nossos irmãos. E o que eu devo fazer? Orar um pelos outros. Orar um pelos outros. Ou seja, orar por aqueles que estão mais fracos do que você. Suportar os mais fracos. Então nós devemos orar um pelos outros. Consolai-vos uns aos outros. Então ore, interceda pelo seu irmão. Pastor, não vou orar não, porque aquele irmão merece. Não, ele não merecia não, irmão, ora por ele. Não, pastor, é uma pedra de tropeço, ele fala da minha vida, ele me persegue. Ele é carente das vossas orações, ore por ele. Ok? Então nós devemos orar um pelos outros. Olha o que diz Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai, encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Se eu não entender esse texto, tudo que eu pedi a Deus, Deus vai fazer. E nem tudo que eu pedi a Deus, Deus não vai fazer. Porque tem coisas que Deus não vai fazer mesmo. O que ele está querendo dizer? Se vocês estiverem nele. Por exemplo, tem outro texto que diz assim: se as minhas palavras estiverem em vós, e tudo que estiveres em mim, tudo que pedirem vos será feito. É outro entendimento, se eu não souber explicar, vai ser entendido de forma errada. Quando ele está dizendo assim: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, tudo que pedirem vos será feito, ele está dizendo o seguinte: tudo que vocês orarem sobre a minha vontade, o meu desejo, eu vou fazer. Por quê? Porque quando você tem a palavra guardada no seu coração, você sabe o que você vai pedir que vai glorificar a Deus. Um milagre, por exemplo, eu preciso de um milagre. Mas toda vez, você precisa de um milagre. Será que toda vez que você estiver enfermo, Deus vai te curar? Por que Deus não curou pessoas com câncer? Por que pessoas partiram com câncer? Por exemplo, você acha que toda vez que a gente clamar, Ele vai fazer, Ele vai escutar? Não tem uma oração que Ele não escute. Ele escuta todas as orações. Ele ouve as suas orações. Uma coisa é Ele ouvir as orações, outra coisa é Ele responder. Apesar que Ele responde as orações. Aí a gente imagina, Ele tem que fazer o sim. Ele tem que fazer aquilo que eu quero. Aí Ele respondeu a oração, não. O não de Deus é a resposta de Deus para a tua vida. Aleluia. A cura que não veio é a resposta de Deus para a tua vida. Bendito seja Deus. Então nós devemos compreender isso. E entender que as orações, ela tem que ser dirigida a Deus, e nós devemos nos submeter à sua vontade. É mais ou menos assim: Senhor, eu preciso, mas faz a tua vontade. Senhor, eu necessito, mas faz a tua vontade. Senhor, eu quero, mas faz a tua vontade. Senhor, eu choro por isso, mas faz a tua vontade. Jesus disse: Senhor, se o Senhor puder, afasta de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Olha o verso 25. Irmãos, orai por nós. Orai sem cessar. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Não sabemos orar como convém. E aí o Espírito Santo vem e conserta as nossas orações. Ele intercede por nós. Ele está dizendo assim: Pai, eles estão falando isso, mas não é isso que ele está querendo dizer. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
irrepreensíveis. Ele conserta as nossas orações, porque não sabemos pedir como convém, não sabemos orar como convém. Amados, cultive algo na sua vida. Deixa eu dar um ensinamento para vocês aqui. Quando você for orar, eu vou falar o que eu faço. Quando eu começo a oração, eu recito o Pai Nosso, e antes de eu pedir qualquer coisa, primeiramente você tem que adorar a Deus. Mesmo que você esteja necessitado, primeiramente você tem que adorar a Deus, engrandecer ao Senhor, louvar a Deus, primeiramente. Depois, pedir perdão pelos seus pecados. E depois sim, colocar: Senhor, eu preciso disso. Faz conforme a tua vontade, faz conforme o teu querer. Então, quando você colocar em ordem as suas orações, você vai ver como que será a sua vida a partir de hoje. Ok? Olha o que diz Efésios capítulo 3, verso 20. E Efésios capítulo 6, verso 18, para me terminar. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita. Ele sabe que há momento que eu e você não temos palavra. Ele sabe que muitas das vezes a gente dobra o nosso joelho e só chora. Ele sabe, irmão, porque a tua oração, a tua lágrima, o teu gemido é a oração, como Ana também orava. E ela estava tão perturbada, tão angustiada por não poder ter filho, que ela só chorava. E Deus sabia a oração de Ana. Então Deus sabe que muitas das vezes você não vai ter palavra para expressar. Você não vai ter palavras, mas a tua lágrima, o teu gemido, o Senhor sabe, conhece, sonda os pensamentos e as intenções. Ele sonda o teu coração, Ele sonda você, Ele sonda a tua mente. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o seu desespero, a sua angústia. Ele sabe da sua tristeza, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe da sua dor, Ele sabe do seu problema, Ele vê você, Ele contempla você, Ele conhece você, Ele sabe das suas tristezas, da sua angústia. O salmista disse: Senhor, apressa-te em me ajudar, em me socorrer, socorre-me, Senhor. Ele estava em desespero, ele estava em angústia, mas mesmo assim, ele chorou aos pés do Senhor, ele chorou em oração. Então fala com Ele, conversa com Deus. E o último diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A igreja prepara o louvor para a gente louvar, amém? Amados, Mateus diz, Jesus diz: quando vocês for orar, fecha a porta do seu quarto. Ora a Deus em secreto, que em secreto o Senhor vai te ouvir. Paulo diz: orai sem cessar, orando em todo o tempo, com oração e súplicas. Eu não estou dizendo para você ficar que nem um louco aí falando sozinho, não, irmãos. Eu não estou dizendo isso, entendeu? Eu não estou dizendo isso. Você ficar que nem um louco. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo para você cultivar, viver com Deus, andar com Deus. Então orar em todo o tempo. Deixa eu fazer uma pergunta e vocês me respondem. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, diga amém. Amém. Quem quer ser renovado, diga amém. Amém. Quem quer experimentar o poder de Deus, diga amém. Amém. Quem quer andar com Deus, viver com Deus, diga amém. Amém. E por onde começa isso, pastor? Pela oração, pela palavra de Deus. É por aí que a gente começa. Pastor, eu me encontro fraco, o que eu devo fazer? Ora. Pastor, eu me encontro desanimado, o que eu devo fazer? Ora. Pastor, eu me encontro triste, o que eu devo fazer? Ora. Pastor, eu me encontro cansado, o que eu devo fazer? Ora. Pastor, eu me encontro perseguido, o que eu devo fazer?
ora. Pastor, me conta com todo tipo de coisa ruim. Ora. Orar sempre e nunca desfalecer. Orar é falar com Deus, orar é conversar com Deus, orar é invocar ao Senhor, orar é clamar a Deus, orar é chorar com Deus, orar é conversar com Deus, orar é ter intimidade com Deus. Então ora em todo o tempo, para que o Espírito Santo guie você, viva com você, ande com você, aonde você for. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Fecha os teus olhos nesta manhã. Amados, quem tem aqui uma necessidade específica de algum ente querido que precisa ser liberto de alguma coisa, de alguma cura, de alguma providência que você precisa que Deus faça? Quem tem aqui? Amém? Ok. Olha só, estamos falando de necessidades. Acho que cada um de nós temos aqui necessidades, ok? Acho que cada um de nós precisamos que Deus faça algo em nossas vidas, amém? Então nós temos aqui uma oração específica que supra e faça as minhas necessidades que foram colocadas diante de Deus. Aí eu faço uma pergunta para a igreja: Deus escuta as orações? Ele escuta, amém? E devemos orar sempre, apresentar ao Senhor essa causa. Não desista de orar, ore mesmo, apresenta para o Senhor, coloca em oração essa pessoa, coloca em oração essa enfermidade, coloca em oração, coloca mesmo, ora, clame, se for possível, clame por vários dias, não importa, enquanto essa pessoa estiver viva, ore por ela. Deus não decretou ainda, então ore, clame e busque ao Senhor, amém? Agora, a igreja precisa do poder de Deus? A igreja precisa do revestimento do poder de Deus. A igreja precisa de força, de renovo. Paulo diz em Efésios capítulo 6, verso 1: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pastor, como é que vai ser? Vamos juntar as necessidades que nós precisamos com o poder também que precisamos e vamos fazer uma única oração. Pastor, como é que ora? O único modelo que eu tenho é o Pai Nosso. Você ora do jeito que você ora, da forma que você ora. Você se apresenta a Deus, você vai conversar com Deus. O que eu quero da igreja é entrega e sinceridade. A oração não é por falar demais ou por gritar demais. A oração, ela é sincera. Eu não posso medir se alguém está orando porque está expressando em palavra. Eu não posso medir se porque alguém está orando porque está orando alto. Mas você tem que orar com sinceridade, com verdade ao Deus Todo-Poderoso. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, nesta manhã, Pai, de oração, nesta manhã, Pai, de consagração, nós ouvimos, Pai, a Tua palavra, nós ouvimos, Senhor, a Tua orientação. Nós aprendemos nesta manhã, Pai, como devemos nos achegar a Ti, como devemos orar, Senhor. E o que o Senhor quer da sua igreja, Pai, é comunhão, é intimidade, é entrega, Senhor. E nós aprendemos nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Agora, Pai, há necessidades específicas aqui, Senhor. Talvez alguém aqui nesta manhã precisa, Pai, de uma cura, ou nela mesmo, ou de alguém, Senhor. Talvez alguém aqui nesta manhã precisa, Pai, de uma libertação, ou nela mesmo, ou de alguém, Senhor. Talvez, Pai, aqui nesta manhã são pessoas que precisam de necessidade, Senhor, específica, Pai. Eu apresento, Pai, aqui nessa manhã em oração, Senhor, porque sabemos que essas necessidades que nós colocamos sobre a nossa carne é conforme a Tua vontade, é conforme o Teu querer, Senhor. Então toma nas Tuas mãos. Se o Senhor quiser, faça. Se o Senhor quiser,
cure, se o Senhor quiser, liberte, Senhor, para a tua glória, Pai, porque tudo tem que ser para o teu louvor, tudo tem que ser para a tua glória, Senhor. Também temos necessidades espirituais, e toda a igreja, seja eu como pastor, seja os obreiros, seja o membro, todo o corpo, Pai, da igreja, precisa, Pai, de ser suprida, Pai, essa necessidade, a necessidade espiritual, por causa do esfriamento a qual estamos enfrentando, Senhor, por causa, Pai, da apostasia a qual estamos enfrentando, Senhor. São tantas coisas, porque se eu for enumerar aqui, nós demoraríamos, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor sabe de tudo que está ocorrendo nos nossos dias, de tudo que está acontecendo nas nossas igrejas. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, nesta manhã, renova, Pai, a nossa vida, Senhor. Nos encha, Pai, do teu poder, Senhor. Nos encha, Pai, do teu Espírito Santo, ó Deus. Nos encha, Pai, da tua força, Senhor. Nos encha, Pai, do teu vigor, ó Deus. Nos encha a tal ponto, Pai, de não suportarmos, Senhor. Nos reveste do teu poder, nos encha do teu Espírito Santo, porque sabemos, Pai, que quando estamos cheios da tua presença, Senhor, nós venceremos. Que quando estamos cheios da tua presença, Pai, Senhor, nós suportaremos, e quando estamos cheios da tua presença, Senhor, nós continuaremos, ó Deus. Então eu apresento nas tuas mãos jovens dessa igreja, o jovem, Pai, de todas as igrejas. Eu apresento os obreiros, eu apresento, Pai, os pastores, eu apresento, Pai, os membros, eu apresento, Pai, os meus irmãos, aqueles que eu conheço e aqueles que eu não conheço, Senhor. Eu apresento a Ti, ó Deus. Eu anelo, Pai, pela Tua presença. Eu imploro, Pai, pela Tua presença. Eu desejo, Pai, o Teu Espírito Santo. Eu peço, Pai, o Teu Divino Espírito Santo, Senhor, sobre nossas vidas, ó Pai, porque sabemos que sem a Tua presença nós não chegamos a lugar nenhum, Senhor. Fortalece o fraco, anima os desanimados, ó Senhor, dá ânimo, Pai, e vigor aos cansados, Senhor, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Assim, ó Pai, eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, bendito da minha alma. Acho que todos conhecem esse louvor. Ele não é só um hino, mas é uma oração. É uma oração. Vocês estão cantando. O único que escolheu ficar, amigo.
intimidade com Deus. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jesus.